Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um momento estarmos aqui para falarmos de Deus, para falarmos da palavra do Senhor e neste momento falarmos sobre Esther, Mardoqueu e a lição de hoje, ou melhor, a aula de hoje é sobre o cristão e o cuidado de Deus. Então nessa lição de hoje nós temos como base os fundamentos dessa lição texto áureo, está em Esther 4:14, que nos diz: porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. E os objetivos da aula: mostrar que a dor nos aproxima de Deus e entender que nosso fundamento é Cristo e ressaltar a importância da família. E a palavra-chave da aula de hoje é submissão. Como vocês podem observar, submissão está relacionada ao quê? A prostrar-se, a humilhar-se a alguém, e no caso nosso, a Deus, a Cristo Jesus. Tópico primeiro: o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Mas o que é equilíbrio, professor Oséias? Equilíbrio é posição estável de um corpo sem oscilações ou desvios. Então, o tópico primeiro vai falar sobre equilíbrio. O que tem a ver equilíbrio com cristianismo? O que tem a ver nós com essa palavra? O que eu posso tirar de lição de aplicação? É que nós não podemos oscilar. Nós, como cristãos, nós não podemos oscilar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim manter um alvo firme, que é em Jesus Cristo, porque ele diz que eu sou o caminho. Então não tem caminho para a direita, para a esquerda. É o único caminho, que é Jesus Cristo, que nos leva ao Pai. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa que deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Então, nós cristãos temos que ter equilíbrio nas emoções, no falar, no ouvir, como consta em Tiago 1:19. Nós temos que ser o quê? Cedo para ouvir e tardio para falar. No tempo de Esther, os judeus foram provados quanto ao equilíbrio. Houve o decreto de Amã para matar e exterminar todo o povo judeu, o povo de Deus, a nação eleita. E o que eles fizeram? Lamentaram, se prostraram, vestiram roupas de pano e saco grosseiro, se cobriram com cinza pela capital Suzã e por todo o império. Todos lamentaram muito, em pranto, em choro, e jejuaram também. E nos nossos dias também, muitas das vezes, nós aqui no Brasil, nós não somos perseguidos. Mas quantas situações têm feito com que venhamos perder o equilíbrio? Quantas aflições, quantas doenças, quantas crises emocionais, financeiras, familiares têm feito com que percamos o equilíbrio? Mas Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele. Só em Deus ficaremos equilibrados. Porque Jesus falou: eu sou a rocha, eu sou a pedra angular, que os construtores rejeitaram. Então não rejeitemos a Cristo, não rejeitemos a Cristo, porque senão nós iremos cair para a direita, iremos cair para a esquerda. Porque se nós nos mantivermos em Cristo Jesus, nós não iremos cair, porque Ele é o nosso alvo, porque Ele é a nossa força, porque Ele é o pão da vida, porque Ele é o Messias, porque Ele é o Cristo, o ressurreto. Quem crê
em mim jamais morrerá. Então, se quisermos ficarmos de pé em equilíbrio, se nós quisermos ficarmos equilibrados, nem para a direita nem para a esquerda, quisermos ser salvos, é indispensável nós nos segurarmos em Cristo Jesus. Jesus também foi provado. Quando ele estava lá no Getsêmani, prestes a ser traído por Judas e ser entregue nas mãos dos malfeitores, Jesus ele falou: minha alma está aflita. Jesus afirmou assim, como você pode ver na sua tela. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Isso significa, meus irmãos, que assim como Cristo, Filho de Deus, sofreu, foi provado, passou por aflições, por dor física, dor emocional, nós também iremos passar. Mas o que ele nos ensina? Que venhamos a ter ânimo, porque assim como ele venceu, nós também venceremos. Então, para concluir este tópico, o ponto de equilíbrio é a fé em Deus. Tópico 1.1. O cuidado de Deus garante equilíbrio. Deus estava no controle da história do seu povo. Deus, ele é soberano, ele é eterno, ele não é um velhinho gagá, ele tem o controle de tudo. E os atributos de Deus é onisciência, onipotência e onipresença. Ele é um governo soberano. Tudo acontece com a permissão dele. A palavra de Deus fala que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tem até uma música da Shirley Carvalhais que diz assim: Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isto existe porque nosso Deus é maior. Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Tudo isso existe porque nosso Deus é o maior. Então, Deus é soberano, meus irmãos. Ele é soberano, ele tem controle sobre tudo. Quantas pessoas já nasceram nesse mundo desde Adão? Mas Deus permanece fiel. Deus permanece sendo Rei da glória. Então, é indispensável que o Senhor guie nossa vida. Como você vê aí nesse ponto aí. O Senhor deve guiar nossa vida, como consta em Romanos 8:28. Em Romanos 8:28 nos diz, acompanhemos: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Então Deus tem um plano. Deus é um Deus de propósito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que tem plano, tem projeto, tem tudo pré-determinado. Nada acontece aleatoriamente nesse mundo. O mundo ele não está desgovernado. Saiba que Deus te vê e conhece a situação de cada um de nós. Em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E mais uma canção. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Então, eu amo a Jesus. Eu creio que também você ama Ele. Então, todas as coisas vão dar certo para você.
Em nome de Jesus eu declaro isso, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembremos de Daniel, lembremos de José, lembremos do próprio Cristo, que o Satanás ficou feliz, ficou alegre. Ele foi morto, está crucificado, acabou, eu sou o vencedor. Não, ali foi o marco da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o Satanás. Então, quando tudo parecer perdido, saiba que Deus, Ele mesmo na morte, Ele te dá a vitória. Amém? Toma posse dessa palavra. Continuando, o cuidado de Deus é para com todos e não apenas para alguns. Então, quando Deus quiser que você o sirva, nós não devemos pensar apenas individualmente, pensar apenas em nós mesmos, mas pensar no próximo. Como eu digo que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? E o meu próximo não é apenas os meus parentes, meus amigos, as pessoas que eu tenho afinidade. São todas as pessoas, até aqueles que nos perseguem. Vejamos aí, em Esther 4:16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Que lindo gesto e atitude desta rainha, que não pensou apenas em si mesma, pensou no próximo. Ela não tinha muito motivo para correr todo esse risco, mas ela foi altruísta. Ela colocou-se numa situação de vida ou morte. Mas a vida do cristão é assim mesmo. É indispensável que nós venhamos correr risco. Para quê? Para que Deus abençoe outras pessoas, para que os planos de Deus se concretizem em outras vidas, em outras famílias. Em Esther 8:6 diz assim: porquanto como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Então, Esther foi um exemplo de humildade. E Jesus não foi assim? Foi. A palavra de Deus diz que, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê em Deus, Jesus veio por mim e veio por você. Ele quer te dar a vida eterna. Mas Deus, ele só vai colocar em equilíbrio, Deus só vai segurar, Deus só vai salvar aqueles que creem no seu Filho. Então, creiamos em Jesus. Compartilhe Jesus para que outros seus amigos e irmãos sejam salvos. Tópico 2. A dor nos impulsiona a buscar a Deus. Não dá para ser cristão sem sentir dor. Não dá. Vejamos mais. Estar com Deus não é ausência de dor. Vocês podem observar em Esther 4:3. Quando houve esse decreto e foi lido o decreto em todo o império, quantas pessoas judias lamentaram, prantearam. E é assim quando nós estivermos em momentos de tristezas, de decreto que você não vai conseguir, que você vai morrer. Nós temos que desabafar. Nós não podemos segurar o choro. Deus, ele quer que venhamos ser filhos na mão dele, aos pés dele. Quando uma criança quer uma coisa, ela não chora. E por que a gente não chora nos pés de Cristo? Ele é o Pai nosso que estás no céu, como Jesus ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Em Mateus 6. A dor é o método que Deus usa para nos aproximar dele. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, como você vê aí no seu vídeo. Então, mesmo diante de dor, diante de decreto contra a nossa vida, contra a nossa salvação, contra a nossa moral, nossa família, é indispensável permanecermos fiéis em Deus, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. Diante da dor, resta jejuar e clamar. Mas o que é clamar? Quantas das vezes a gente só ora? Muitas das vezes assim, ó. Quantas das vezes, Senhor, Senhor, quase não dá nem para ouvir. Clame a mim e responder-te-ei. O meu povo perece porque não sabe me buscar. Precisamos clamar, gritar, dizer em alta voz, bradar, exclamar, protestar com veemência, reclamar, vociferar, socorro. Como eu estou falando aqui no vídeo e como você vê nessa imagem aí, Deus é um Deus que ouve, é um Deus que Ele quer te ouvir, Ele quer saber a sua dor. O povo judeu, ele clamou, se vestiu. Hoje a gente não precisa mais vestir roupa, pano grosseiro, a gente não precisa mais colocar cinza na cabeça como os judeus faziam, que era costume, era uma cultura deles. Mas o que nos resta? Clamar, orar, confiar, ter fé em Deus. Tópico 3. Nosso fundamento é Cristo. O fundamento da sociedade é a família e é o principal alvo de Satanás. Como em Gênesis 3,14 houve a tentação, a família é o principal alvo de Satanás. Quando Deus instituiu o casamento, a família, Adão e Eva, vocês viram a tentação na pele da serpente, lá no jardim do Éden. Ele tentou Adão e Eva, o que fará com que ele não tente a mim e a você? Porque a Bíblia diz que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. E nós temos que levar sim a sério esse mundo espiritual. Temos sim que levar a sério o inimigo e não brincar. Porque a Bíblia diz que o diabo não brinca de ser diabo. Então tenhamos que levar mais a sério a vida com Deus. A igreja é uma família espiritual e cabe a ela defender a família. É o modelo instituído por Deus no Gênesis. Cristo é a rocha. A palavra de Deus fala em Salmos e fala também em Mateus que em vão guarda o sentinela se Deus não guardar a família ou guardar a casa. A casa firmada sobre a rocha, vem a chuva, vem a tempestade, vem a enxurrada, mas não é derrubada, mas a casa que é construída sobre a areia, ela será destruída. Sendo assim, venhamos nos manter de pé nessa rocha que é Cristo Jesus, porque as tentações virão, mas é uma promessa para mim e para você, nós não seremos levados pela enxurrada, pelo vento, pela tempestade, porque nada pode derrubar o cristão, porque nós estamos firmados na videira verdadeira que é Jesus. Assim como Esther foi submissa, precisamos também ser, para que os propósitos de Deus se concretizem em nós. Então é preciso sermos submissos. Submissão a Deus em primeiro lugar. Será que estamos sendo submissos a Deus? O que reflete a nossa submissão a Deus? Em casa, no casamento, na escola, na faculdade, no trabalho, nas ruas, nas redes sociais. O que as pessoas veem de Cristo em ti, em mim? Que possamos refletir a glória do Senhor em nossos atos, em nossas atitudes, e não apenas em palavras. Venhamos sim defender a família, porque a família é projeto de Deus. E nós somos uma família espiritual, que são os cristãos. Como você pode ver nessa imagem linda aí, este é o exemplo de família que Deus instituiu na Bíblia, na criação. É o homem e mulher, macho e fêmea. Assim Deus o criou. Não foi assim que está escrito em Gênesis? Que possamos combater toda a visão contrária a esse tipo de família, mas com decência e ordem, sem violência, com respeito às autoridades, porque nós não viemos para praticarmos violência. Nós viemos sim para proclamar o Evangelho, que é a salvação. E o que temos que fazer para que possamos resistir a essas tentações? A família possa resistir às tentações do inimigo, que tentou no Jardim do Éden, que continuou tentando em pleno século XXI.
Tiago 4:7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então está aí a receita para mim e para você. Submissão a Deus. E estas são as palavras que estão em plena conexão nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje. A conexão de dor, cuidado, fé, submissão, clamar, família, igreja, Cristo. Não dá para ser cristão sem dor, mas o cristão, ele é cuidado por Deus, mediante a fé, mediante a submissão, mediante o clamor. A família é projeto de Deus, a igreja é a família que Deus quer salvar e vai salvar no arrebatamento. E Cristo é a rocha angular, a rocha que nós não devemos rejeitar, porque quem rejeita a Cristo cairá sobre essa rocha e ficará só o pó. Isso está na Bíblia. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, eu agradeço a atenção de vocês. Ore a Deus por esse projeto, pelo meu canal. Eu também continuo orando por vocês. Divulguem, compartilhem esses vídeos, comentem, deixem sugestão aí nos comentários. Fique com Deus, na paz do Senhor.